Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite. E aí, me conta, você já pintou maracujá? Se já, escreva aí nos comentários para mim, porque hoje eu vou pintar maracujá. Já pintei, mas faz tempo. Então, vamos lá? Vou iniciar com o cabinho, com a rama. Então, aqui na raminha, vou colocar no fundo e eu, inclusive, vou passar na folha também o verde pistache. Vou deixar a sombra por último, porque ainda nem sei qual cor vou colocar. Então, vou fazer a pintura e eu vejo o que combina. Vou preencher esse cabinho até aqui. Deixa eu ver, não tá vendo? Não, então tem que ser antes, até aqui, ó. Até aqui dá pra ver. Então, vou preencher o cabinho até aqui. Geralmente, para fazer uma pintura mais rápida, porque quando a gente vai fazer o realismo, aí tem que ir detalhe por detalhe, e é uma pintura mais demorada. Eu, apesar de achar muito bonito, eu prefiro fazer uma que anda mais rápido, que eu vejo o resultado mais rápido. Então, eu preencho com uma cor que nem é a mais clara de todas, nem a mais escura. Tem que ser clara, mais um fundo aqui para fazer uma base. Aí depois a gente vem acrescentando tanto o escuro quanto o claro. Vai dando profundidade e volume. Bom, preenchi já o fundo e agora vou fazer a parte escura do cabinho aqui, da rama. Então, eu vou misturar verde pinheiro com sépia e tem que passar aqui por baixo. Agora, sem tinta, eu venho aqui só sombreando. A mesma coisa, eu venho aqui. Deixa eu pegar um pincel menor. Vou pegar esse aqui, o número 4, da série 421. Deixa eu ver se fica melhor. Vou passar um pouquinho do verde grama por cima para fazer tipo um contorno aqui de um acabamento. A palavra certa é essa. Aqui por cima.
aqui vem também. Depois, essa parte aqui dos cabinhos, dos outras coisas, a gente faz depois. Vamos fazer só esse mais grossinho aqui, que é para poder dar continuidade ali na folha. Com o amarelo bebê agora, venho aqui no meio, ó. E vou sombreando para cima e para baixo, para dar volume aqui no meio do cabinho. Esse galinho aqui da folha, eu passo um pouquinho do escuro por baixo aqui. Eu passo um pouquinho para cá e um pouquinho aqui, porque também tem um pouquinho de sombra aqui do botãozinho ali. E venho com o amarelo. Ainda tá molhado, então não pega muito. Aqui eu vou pôr um pouquinho do verde pinheiro por baixo, porque tem sombra no galho aqui. Não dá pra... Deixa eu colocar um pouquinho aqui do claro. Aqui no meio também. E aqui eu venho mais escurinho, ó, pra fazer aqui o cabinho. Pra ver certinho, que senão nem vê o cabinho direito. Isso. Com o verde grama, peguei aqui o pincel número 8, podadinho, para ficar pequeno. Eu venho dando uma contornadinha aqui, ó, nessa folha. Agora eu venho espalhando essa tinta aqui, mas todas essas partes mais fundinha aqui, ó, eu tenho que dar uma escureço um pouquinho para fazer essa voltinha aqui. Contorno aqui do lado de baixo. Venho aqui, dou a sombreada aqui, espalho essa tinta. Depois venho aqui também dando um pouquinho mais de profundidade aqui nesses lugar que tem a voltinha. Faço o risquinho do meio. Vou fazer isso nas outras, enquanto dá uma secadinha ali.
contornei, venho aqui, espalho a tinta nesse lugar que é mais fundinho, eu venho mais com a tinta. Vou contornar aqui do outro lado. Mesma coisa, espalho a tinta e dou um pouquinho de profundidade aqui nessas duas baixadinhas, ó. Aqui nessa baixadinha e nessa aqui da folha. Vou espalhar a tinta. O processo é o mesmo em toda a folha. Venho aqui, vou aprofundar uma baixadinha. Essa aqui é muito na pontinha, nem vou passar. Aqui e aqui. O pincel praticamente tá sem tinta, é só mesmo espalhar o que já passou. Fazer o risquinho do meio, que eu não fiz aqui, até podia deixar para depois. Não tem problema. Vou dar uma espalhadinha. De cá também. Ah, já vou fazer o risquinho aqui do meio. E agora com o amarelo bebê, eu venho aqui, vou dar uma passadinha aqui no meio e vou espalhar um pouquinho, principalmente aqui onde tá mais claro, ó. Por isso que eu falei que podia deixar por último o risquinho do meio, porque agora parece que vai sumir. Mas não tem problema não, depois a gente retoca. Aqui eu achei que precisava clarear um pouco mais, por conta que essa folha tá por cima daquela lá.
Então, é interessante jogar uma claridade aqui. Para sobrepor. Aqui é clarinho, ó, em cada lugar que tá mais claro, vai ficar mais clarinho ainda. Vou jogar um pouquinho mais aqui, ó. Mais na parte de cima do que na de baixo, porque a de baixo tem sombra, né? Então, em cima fica mais claro mesmo. Aqui. Com o pincel filete, eu vou pegar um aqui que nem numeração tem mais. Mas esse aqui é da Tigre. Eu vou pegar aquela misturinha de sépia com verde pinheiro e vou passar fazendo as nervurinhas, aqueles risquinhos que tem na folha. Tem que ser bem diluidinho para quando passar aqui ele não ter dificuldade para deslizar a tinta. Faço o risquinho do meio primeiro. E depois aqui do ladinho. Se a gente prestar atenção, ele tem uns que são menorzinhos, outros maiores. Ainda tô achando que tá um pouco clara essa folha. Acho que eu vou jogar um pouquinho do verde pinheiro com sépia nessas curvinhas também, para dar mais uma profundidade, não em todos, mas em alguns. Deixa eu fazer um teste aqui. Ver se eu vou gostar. Aqui, por exemplo, ó. Escurecer um pouquinho. Vai dar uma profundidade maior. Só nas baixadinhas aqui, ó. Aqui até posso colocar também, ó, porque tá por trás. Aí ressalta mais ainda que tá por cima. Vai dar mais vida
para a folha. E com certeza a hora que tiver seco, é bom dar uma colocadinha bem pouquinho de leve mesmo do amarelo bebê ou pode ser até o marfim para dar uma claridade um pouco maior. Aqui nesse cabinho, ó, nessa rama, eu preciso colocar o escuro por trás aqui, porque tem sombra da folha nela. É porque a folha do maracujá, ela é cheia de voltinha. Então, para dar essa ilusão de ótica dessas voltinhas, é o tom escuro e o claro é que faz isso. Jogando o escuro onde que é da profundidade e o claro onde quero dar volume. Tem algumas folhas do maracujá que ela dá um sequinho também, que dá um amareladinho. Vou até fazer um pedacinho aqui. Ó, por exemplo, tem um amareladinho aqui. E aí vem com um pouquinho do sépia. E faz aqui um pouquinho. Como se tivesse meio essa pecadinha. Continuando aqui agora fazendo os risquinhos. Acho que tá muito escuro esse risco. Acho que precisava ser mais claro um pouquinho. Deixa eu clarear aqui um pouquinho. Deixa eu tirar aqui com o dedo o excesso. Mais pro verdinho do que pro sépia. Faz uns risquinhos maior, uns menor. E acompanhando, esse risquinho ele não pode ser reto, ele tem que ser curvadinho. Senão fica estranho. Aqui ficou escuro demais e parou aqui. Deixa eu apagar aqui, que vai ser melhor. Tá estranho. Com o pincel número 2 da série 421, eu vou pegar um pouquinho do marfim para dar um pouco mais de volume. Aqui, por exemplo, aqui nesse meio, não vai ser em todos os lugares, mas onde tá mais clarinho aqui, vamos jogar um pouquinho do marfim aqui.
Aqui, como tá por cima aqui, ó. Jogar um pouco mais claro é bom. Pegar um pouquinho do verde pistache. Para ajudar a espalhar aqui. Isso, ó, deu volume ali. Aqui também eu posso colocar um pouco mais claro. Pegando mais claridade aqui. Aqui. Com o amarelo bebê, eu vou misturar aqui um pouquinho no siena, para dar uma clareada mais ainda aqui nessa manchinha aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais do amarelo bebê aqui, ó, para dar um volume aqui. E depois de seco, bem pouquinho, com jeitinho, ó, dá para ir passando aqui, ó, que aí vai realçando mais ainda aqui o cabo, ó. Posso fazer isso aqui também, ó. Aqui também, bem pouquinho, mas precisa um pouquinho. Vou mudar de lugar agora, para poder ter jeito de ver o restante das folhas, o cabinho. Eu já mudei de lugar aqui o tecido e aproveitei e já preenchi a folha aqui com verde pistache e onde vai ser o cabinho aqui, a continuação do cabinho. Eu falo cabinho, mas é a rama aqui. Aí venho aqui com o verde pinheiro misturado com o sépia na parte de baixo. E aqui nesse pedacinho também. Com o verde grama. Venho aqui na parte de cima. Bem pouquinho, só para fazer um contorninho. Aqui também. E vem com o amarelo bebê no meio. E o processo é o mesmo aqui para fazer a folha. Com o verde grama, venho contornando. Limpei o pincel no tecido e venho aqui sombrear essa tinta.
Pego um pouquinho no cantinho aqui do pincel, venho aqui nas partinhas mais de baixo. Aqui. Aqui quase nem precisa, que é muito pequenininha, aqui muito na pontinha. Venho aqui, já espalho a tinta. Vou contornar do outro lado. Espalho novamente. Com tinta no cantinho do pincel, eu venho aqui. Ali nem vou passar porque é muito pequenininho, muito na pontinha. Vou espalhar a tinta. Contorno aqui do outro lado. Eu fui só contornando e espalhando, agora vou passar aqui os fundinhos, ó. Aqui muito na pontinha, nem vou passar. Aqui dá pra dar uma aprofundada um pouquinho aqui. Mas aqui o fundinho não é muito. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Com aquela misturinha de sépia e verde pinheiro, vou acentuar aqui. Não vou acentuar em todos os lugares, mas em alguns. Mais nessa parte de baixo. Que é onde vai a sombra, né? Então, dá para escurecer um pouco mais aqui.
Um pouquinho nessa parte de cima, mas bem pouquinho. Aqui, ó, como tá por baixo, ó, dessa outra pétala, dessa outra folha, eu escureço um pouco. Aqui também, ó, apesar dela tá em cima, mas aqui ela tá por baixo, ó, eu escureço um pouquinho. Escurecer também aqui esse fundinho aqui, ó. Vou pegar agora o amarelo bebê e dar aquela clareadinha. Agora eu vou deixar os risquinhos do meio e das laterais tudo por último. Ó, porque aqui, por exemplo, eu já posso clarear os dois lados ao mesmo tempo. Sempre nos lugares mais clarinhos, só acentuando aqui. Vou pegar o pincel, filete, vou diluir aquela tinta verde pinheiro com sépia e vou pegar um pouquinho do verde grama. Eu diluo com água filtrada, porque não pode ser ralo demais, porque senão espalha, mas também não pode ser, ó, precisa ser bem macinha aqui para deslizar na hora que eu passar, porque senão fica aquela coisa de emenda, sabe? E aqui não, ó, eu vou e ele consegue ir até o final. Aqui. Aqui eu vou arrumar isso aqui, que ele não pode ligar aqui nesse lugar, peraí. Ficou estranho. Tem que sair tudo aqui do meinho, ó.
E puxo agora os risquinhos, uns maiorzinhos, outros menor, como eu já havia falado. Curvadinho. Eu vou fazer de novo uma parte mais sequinha aqui, amareladinha, com a ferrugemzinha. Deixa eu ver onde eu vou colocar aquela ferrugem. Aqui. Vou colocar ela aqui. Ficou muito amarelo, bebê. Mas ferrugem é mais o siena natural aqui. Então, dou uma passadinha no siena, dou uma puxadinha com um pincelzinho filete, eu pego sépia. Posso fazer aqui, ainda fazer uns pinguinhos aqui, como se tivesse dando uma secadinha aqui para os outros lugares. Ficou demais. Peraí, vou passar o siena. Um pouquinho só do amarelo. Do amarelo bebê. Aqui. Vou tirar o excesso. E com sépia, faço umas manchinhas aqui. Posso jogar um pouquinho do marfim em alguns lugares aqui, como se tivesse meio ruidinho aqui. Não pode ficar muito forte. Vou fazer o restante aqui do fundo e volto para terminar.